conselho você daria para alguém que ainda não começou no digital, mas quer começar? Se a gente quer, de fato, ser relevante no digital, acredito que o primeiro passo é abrir mão de querer ser perfeito. Mesmo você já tendo passado anos, você ainda é muito jovem. Existe uma grandeza muito grande em você estar no começo, que a maioria das pessoas não percebem. Quais são os elementos que você acredita que diferenciam você de toda a multidão que está tentando fazer a mesma coisa? Tem até uma frase que eu gosto muito, que é empreender é um jogo de imprevisibilidade. Mas pode ser muito bom, pode ser bem gostoso esse jogo. Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui. Hoje eu tô com a Maia Santos. Ela tem 23 anos, ela é mentora de mentoras e ela também é especialista em posicionamento. Maia, muito bem-vinda, uma alegria muito grande ter você aqui. Eu tava olhando hoje o seu Instagram, é impressionante como você consegue gerar desejo pelas coisas, como que o seu conteúdo é engajado e é uma dificuldade assim, para a maioria das pessoas que estão dentro dessa Creator Economy, como criar engajamento, como se tornar interessante. Eu queria que você contasse um pouco como você aprendeu isso e quais são os elementos que você acredita que diferenciam você de toda a multidão que está tentando fazer a mesma coisa. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. E um dos motivos que eu vejo assim que mais faz com que a galera engaje muito é que eu falo muito a respeito da importância da comunidade. Então, de gerar um senso ali de pertencimento, de você não ser só a minha aluna, mas você fazer parte de algo. E isso, consequentemente, acaba gerando um engajamento maior. Então, gera uma troca genuína. Então, não é aquela coisa de só, eu estou aqui para vender. Ok, eu deixo claro que eu estou para vender, mas eu estou aqui para vender e para você se transformar, para você encontrar um lugar onde você se sinta pertencente. Porque quando eu comecei a empreender, para mim era muito solitário o empreendedorismo. Para quem é mulher, acredito que num todo, assim, a gente tem essa dificuldade um pouco mais de às vezes sentar com uma amiga e conversar e falar, nossa, eu fiz isso aqui no meu negócio. E às vezes a sua amizade, o ambiente que você tá, não entende tanto isso. Fala, tá, você fez uma live, beleza, legal. Só que pra você, às vezes, é uma coisa, uau, meu Deus, eu fiz uma live. Eu acabei de quebrar um medo que eu tinha. Então, quando eu comecei a empreender, uma das maiores dificuldades que eu tinha era justamente isso. De me sentir muito sozinha, de sentir que o ambiente onde eu tava, as minhas amigas não entendiam as dores e os desafios do empreender. E aí, quando eu comecei, de fato, a empreender, eu falo que tem muita gente que, quando começa a empreender, tem toda aquela coisa romantizada de, eu comecei a empreender porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu queria gerar transformação. E o meu começar a empreender, ele foi 100% egoísta. Eu precisava pagar as minhas contas e eu queria sentir que eu era boa em algo. Então, esse foi o motivo que eu comecei a empreender. E aí, quando eu comecei a empreender, eu sentia muito essa falta de ter um ambiente onde eu pudesse trocar com outras mulheres, poder trocar com outras pessoas. E aí, por conta disso, eu fui cada vez mais abrindo como eu me sentia em relação a empreender, os desafios que eu enfrentava, os desafios que aquela mulher vai... Você começou a produzir conteúdo sobre isso. Exatamente. Na verdade, quando eu comecei, eu falava bem mais a respeito de conteúdo e Reels. Eu não trazia tanto a questão do empreender. E eu vejo que isso foi uma das barreiras que impedia as pessoas de se conectarem comigo. Porque eu era muito técnica. Muito técnica. Então, eu não trazia histórias, eu não falava a respeito da minha história, eu não me colocava como uma fonte de inspiração para outras mulheres. E isso, consequentemente, não gerava conexão alguma. Então, eu falo que hoje... a gente não gera conexão. A conexão não é uma coisa que você se cria. Ela vem a partir da identificação. E a identificação, ela só surge quando você deixa claro a sua história, você deixa claro tanto o seu lado luz quanto o seu lado sombra, então tanto os seus defeitos quanto as suas qualidades. E se a gente quer, de fato, ser relevante no digital, eu acredito que o primeiro passo é abrir mão de querer ser perfeito. Eu tenho a vida perfeita, eu sou uma pessoa perfeita, eu não tenho desafios. Nossa, eu acho super curioso você falar isso, porque pra mim você sempre parece que você tá perfeita. Não. Pra mim, assim, parece que você sempre tá com a roupa perfeita, com a maquiagem perfeita. Mas imagem é uma coisa, imagem é uma coisa. Imagem, pra mim, tem que ser bem cuidado. Mas eu falo que eu enfrento muitos desafios, a própria comunicação pra mim sempre foi um desafio. Então, eu era aquela criança tímida, eu era aquela criança do canto, eu era aquela criança que os professores esqueciam o nome porque eu fazia de tudo pra não aparecer. Eu era aquela adolescente que toda vez que tinha apresentação de algum trabalho, eu falava pro grupo, gente, eu faço todo o trabalho, só não me deixa apresentar. Então eu fugia ao máximo de palco, eu fugia ao máximo de apresentação, porque eu ficava mal, fisicamente mesmo, de ter que aparecer. Então até hoje é algo que eu tenho que lidar, toda vez que eu vou subir a um palco, toda vez que eu vou participar de um podcast, eu tenho que respirar muito fundo pra não passar mal de nervosismo mesmo. Então eu sempre tive
isso e eu comecei a expor pra minha audiência e foi um momento, assim, que eu sinto que foi um marco, sabe? De, ok, antes tinha essa Maia aqui técnica e agora tem essa mulher que eu me conecto. Então elas passaram a falar, caramba, se a Maia conseguiu ter resultado, mesmo sendo introvertida, mesmo sendo tímida, mesmo fugindo do palco, a maioria, grande parte da sua vida, então eu também consigo. E aí você gera esse sentimento de beleza. Então a gente tem isso de identificação entre a gente. E quando você começou a empreender foi mais ou menos em 2020? Isso, 2021. E antes disso, o que você trabalhava? Como que foi essa transição, assim, tipo, do seu último trabalho para você falar assim, não, peraí, eu vou empreender e o começo, assim, eu quero pensar assim, a pessoa que às vezes está trabalhando ainda em outra coisa, sabe, poder entender como é que foi essa história. É mais fácil perguntar o que eu não trabalhei, porque eu trabalhei um pouco desde os 14 anos, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. Na verdade, eu comecei fazendo Jovem Aprendiz. E aí, Jovem Aprendiz, a idade mínima é 14 anos. E eu lembro que o Jovem Aprendiz, ele começava, sei lá, dia 6 de junho e eu fazia aniversário dia 5. E aí, eu tinha 13 anos na época. E a mulher ainda conseguiu abrir uma brecha pra mim, pra que eu, no dia seguinte que fizesse 14 anos, eu conseguisse trabalhar. Então, eu sempre tive esse desejo muito grande de fazer meu próprio dinheiro, de ter essa independência, de poder ajudar em casa, poder ajudar meus pais. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, como jovem aprendiz. Aí, eu fui maquiadora, web designer. E seus pais te incentivavam a trabalhar quando você era adolescente? Então... Ou você teve que meio que, quase que, obrigar eles a deixarem? Os meus pais, eu sou muito grata a eles, porque eles sempre me deram muita autonomia. Para que eu tomasse as minhas decisões, para que eu pensasse com a minha cabeça. Então, eu vejo que isso foi um grande fortalecedor, para que eu tivesse mais confiança de tomar as minhas decisões. Então, eles deixavam claro o que eles não concordavam, mas eles jamais falavam para mim, não, você não vai fazer. Muito pelo contrário, eles sempre me apoiavam. Então, quando eu falei, eu quero ser maquiadora, eles falaram, tá, não é o que a gente quer para você, mas a gente paga seu curso de maquiagem, a gente dá um jeito. Aí, quando eu falei, quero fazer inglês, eles falaram, beleza, a gente dá um jeito. Então, eu sempre tive esse incentivo muito grande. E quando eu falei que eu queria começar a trabalhar, a primeira coisa que meus pais falaram foi, não, a gente quer que você estude, que você foque nos estudos, você vai ficar muito cansada e tudo mais. Mas eu falei, é um desejo meu, eu quero fazer. E eles, beleza, então a gente dá um jeito, a gente apoia. E ter essa autonomia e essa confiança deles sempre me auxiliou para que eu tomasse as decisões e não ficasse naquele de, será que eu vou? Não, eu vou fazer, eu vou ver o que vai dar certo. E as coisas foram fluindo desse jeito. Mas eu já trabalhei com um pouco de tudo. Então, já fui babá também. E aí, o último emprego, antes de eu empreender, foi como recepcionista. Então, e esse que eu queria entender, assim, como que você estava lá, trabalhando como recepcionista, e de repente você falou, não, peraí, em vez de eu ser recepcionista, eu vou montar meu próprio negócio. Como que foi isso? Eu fiquei durante bastante tempo trabalhando como recepcionista. Eu fiquei 1 ano num salão de beleza. E aí, eu lembro muito desse período pra mim, porque eu tinha 18 anos na época. E eu tinha que conciliar com o ensino médio. Então, Enem, provas, toda aquela coisa de 3º ano. E aí eu lembro que o salão de beleza eu trabalhava a tarde inteira e nos sábados e domingos. E eu tinha a escola pela manhã. E era com a rotina fechada. Eu chegava às 9 em casa para acordar às 5 e ir pra escola. Que era um pouco longe ali de onde eu morava. E aí, nesse salão de beleza, o que foi acontecendo? A dona precisava de alguém que ficasse em tempo integral, que ficasse desde a parte da manhã. E ela sabia que não tinha como eu largar a escola naquele momento. E ela falou, olha, a gente vai ter que encerrar, fico muito triste, porque eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho. Mas eu confesso que eu também já estava meio esgotada, assim, de lá, porque eu ganhava R$800 no mês. E aí, o que mais pegava pra mim, e eu lembro muito da cena, é que eu trabalhava de recepcionista, então assim, tinha o meu banquinho, que ele era super alto, mais ou menos dessa altura aqui. E a minha mesa era assim, mais baixa. Então, como eu passava atendendo as pessoas, toda vez que eu ia atender alguém, eu tinha que anotar. E eu ficava o dia inteiro assim, ó. O dia inteiro com a corcunda. Coluna. Exato. E eu chegava em casa travada, com 18 anos. E aí, assim, a minha mãe tem que jogar água muito quente em mim pra eu conseguir relaxar um pouco e destravar. E aí isso me marcou muito e eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero pra mim. Eu tenho a consciência de que eu estou fazendo isso aqui porque no momento é o que me permite. Ficava super perto da escola, a dona era muito querida, a gente tinha uma amizade, então, ok, no momento é o que eu consigo fazer, eu vou me manter aqui. Mas aí quando surgiu isso de dela precisar de alguém pra ficar em tempo integral, eu peguei e falei, tá, acho que agora é o chamado pra mudança. E ela falou, olha, mas tem uma oportunidade. Tem uma moça que tinha um negócio de doceria, e ela tá precisando de alguém pra ficar na recepção
e cuidar das redes sociais, mas não todos os dias, só 3 dias na semana. E eu peguei e falei, perfeito, então vou fazer isso. E aí o meu primeiro contato com as redes sociais foi nesse período, de 2018 a 2019, que eu fiquei trabalhando como uma social media, na época não tinha ainda esse nome ali. Ela só falava, cuida aí das redes sociais, faz um story de vez em quando, faz uns posts. E aí, na época, eu nem sabia o que era social media, mas eu estava exercendo um papel ali de social media também. E foi o primeiro contato que eu tive com o digital. Então, foi começando a partir disso, que eu peguei e falei, nossa, mas eu tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava no salão, tô trabalhando menos fisicamente, porque eu trabalho mais com o celular, tenho mais flexibilidade. Falei, tá, acho que aqui tem algum caminho, alguma oportunidade de E depois crescer. daí, qual que foi o seu próximo cliente? Aí foi uma coisa de óculos, uma ótica. Ótica. Foi uma ótica. E era tudo assim, no mesmo bairro. Aí foi uma ótica, um ramo alimentício de marmitas fitness. E eu lembro, quando eu fui fazer a reunião com o cliente, que ela pegou e falou, não, vamos fazer uma reunião e tal, você me apresenta a proposta. E eu falei, gente, como é que eu apresento uma proposta? Nunca fiz isso. Vou chegar lá, vou dar meu preço, não tinha uma base de preço na época, criei da minha cabeça 100%. E eu falei, não, eu já tenho, então o que vinha agora é a oportunidade. Aí fui lá, falei com ela, a gente teve essa reunião, falei o preço, ela topou na hora, e aí o preço era assim, 1.500. Eu falei, gente, eu tava ganhando 800 pra fazer mais do que eu iria exercer agora. E com menos liberdade geográfica, enfim, e de tempo também. E eu peguei e falei, pronto, aqui eu tenho uma oportunidade, eu tenho que começar a focar mais nisso aqui. E aí 2020 foi o ano que teve a pandemia, eu tava trazendo clientes, tava crescendo, tava fazendo aí de 3 a 5 mil por mês, já só como social media, com esses clientes que eu tinha. E aí veio a pandemia e foi assim, eu comecei a perder todos os clientes. Por quê? Todos os clientes que eu tinha... Tudo negócio físico. Tudo negócio físico. Tudo negócio físico. E aí ia um por um, assim, cada mês saía um. Aí eu peguei e falei, meu Deus, agora ferrou. Tô cheia de boleto, tenho conta pra pagar, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a fazer, de vez em quando, assim, no Rio Grande do Sul a gente chama de bico, que é como se fosse freelancer, né? Eu fazia uns freelancers bem, assim, pontuais, eu preciso que fotografe isso aqui pra mim, eu preciso que faça esse conteúdo durante 3 meses. Então, eu ia fazendo, assim, esses freelancers, mas nada com contrato, nada sério como eu tinha antes com os outros clientes. E eu fiquei assim durante uns bons meses, até começar a estudar mais sobre o digital e sobre infoprodutos. Então, e quando que você decidiu começar a produzir o seu próprio conteúdo para você vender os seus produtos? E quais foram os primeiros? Porque eu sei que o seu primeiro lançamento até flopou. Foi péssimo. 2021 foi o ano que eu, de fato, mergulhei e falei, tá, eu vou lançar alguma coisa. E aí, eu lembro que na época eu comecei a produzir conteúdo, só que eu fiquei bastante tempo produzindo conteúdo sem vender. E eu focava muito no Reels. E aí eu tinha várias técnicas assim que eu utilizava, de gatilhos, de títulos atrativos, de gerar compartilhamento. Isso fez com que eu crescesse muito rápido nos Reels. E aí eu comecei a ter vários Reels que batiam 1 milhão, 2 milhões de visualização. Caramba. E as pessoas começaram a perguntar, como que você tá fazendo isso? E eu falei, pronto, tá aqui uma oportunidade. Eu não era boa em nada, mas de repente eu sei fazer isso aqui, eu vou ensinar o que eu sei. Vou ensinar aquilo que eu sei, de como eu tô aplicando. E aí eu lancei um curso de Reels, que foi esse que foi horrível. Eu fui lá, tentei seguir toda a formulazinha que eu estava aprendendo. Vai fazer um evento gratuito, lá você faz o pitch, apresenta o produto, aquela coisa toda. Fui fazer a bendita da live de lançamento. E no sul, quando é frio, é muito frio. A gente estava falando disso aqui antes. Quando é calor, é muito calor, e quando é frio, é muito frio. E nessa época em específico, era inverno. E eu lembro que, nesse momento, eu já tinha alugado uma salinha, porque na minha casa era impossível gravar qualquer coisa, porque tinha barulho de cachorro, tinha os meus pais, eu ficava com vergonha de gravar na frente deles. E aí, na época, eu aluguei uma salinha, que eu pagava, sei lá, acho que 500, 700 reais a salinha, pra poder gravar os meus vídeos, gravar as minhas coisas. E aí, nessa salinha, eu lembro que eu marquei a live pra 7 da noite. E eu fui, sei lá, com um casaquinho, uma blusinha, e um frio. E aí começou a live. E eu com os beiços batendo de frio. Caramba. Não, com a boca roxa de frio. Então, assim, a live já foi muito ruim por conta disso. Aí Já chegou tava um momento... estressada? Não, eu tava estressada, tava frio, aquela pressão de, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Que essa pressão de eu preciso fazer dar certo, às vezes é bom porque te movimenta, mas pode muitas vezes te travar e te deixar insegura também. Nesse caso, eu tava mais insegura. E aí chegou um momento específico da live
que eu não lembro o que eu fui fazer, mas que eu fui me movimentar aí. Gente, quando a gente tá começando, é aqueles embrejamento, né? Então, eu não tinha ring light ainda na época. E eu tava, assim, pilhado, um monte de livro, coisa pro celular ficar paradinho. E aí, eu não sei o que eu fui fazer, que eu me movimentei. E que eu me movimentei, caiu o celular. Eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha. Tinha, sei lá, 30 pessoas assistindo. Na minha cabeça, tinha 3.000 pessoas assistindo e todo mundo ia lembrar desse erro que eu cometi. E aí, eu encerrei a live. E aí, consequentemente, não teve interesse pelo produto. Mas eu falei, não, eu não vou desistir. Eu já tenho o produto aqui. Eu vou dar um jeito de vender. E aí, fui insistindo. Então, você nem ficou frustrada, assim, tipo, meu Deus, eu vou Não, no primeiro dia fiquei, chorei horrores. Nossa, foi horrível. Teve uma puta frustração. Não, então. óbvio que teve, sempre vai ter. No próprio momento, assim, eu falei, putz, não acredito. Vou voltar live. Não vou voltar. Vou voltar, não vou voltar. Aí chegou um momento que eu tava com tanto frio que eu peguei e falei, não tem mais como. Eu vou pra casa, eu vou chorar, amanhã é um novo dia. E aí começou o amanhã, e aí eu sentei e falei, não, eu vou dar um jeito disso aqui vender. Porque eu acho que 7 meses depois você já fez o seu primeiro milhão. Já fiz o primeiro milhão. Mas aí... como que foi essa trajetória desse flop total até esse primeiro milhão? Então, esse curso, eu fiquei uma semana ali focando muito nele, não, vou fazer venda. Fui gerando bastante desejo, criando conteúdo em cima. Aí eu consegui, acho que foi um período de 7 dias, 8 dias, chegar nos primeiros 10 mil. Insistindo ali naquele produto. E aí as pessoas começaram a me procurar. Nesse lançamento mesmo, que flopou? Nesse lançamento. Tá. De insistir até vou vender. Aí no 1 a 1 você recuperou 10 mil reais. Ali. Exato. Mas porque como tinha muita autoridade no sentido de resultados, a live... Ok, sabe? As pessoas, nem tinha muita gente ao vivo. Então, eu ainda tinha a oportunidade de fazer alguma venda. E aí, eu continuei insistindo nele, pontuando muito a questão do resultado. De, poxa, olha o quanto eu consegui de alcance, de engajamento. Usando a minha técnica, você consegue também. E aí, eu consegui converter esse lançamento ruim. E aí, o que aconteceu? Cada vez mais, as pessoas iam me procurando, só que elas não queriam um curso, elas queriam um acompanhamento mais próximo. Por quê? Porque elas estavam vendo que no meu conteúdo, eu estava conseguindo gerar esse desejo. E aí, ao invés de chegarem para me perguntar sobre Reels, elas começaram a perguntar, tá, como que você está criando esse conteúdo? Como que você pensa nele? Eu quero que você me ajude nisso. E aí, começou as mentorias. E aí, as mentorias foi o primeiro momento, assim, onde eu comecei a ter uma escala maior de preço. Qual foi o ticket da sua primeira mentoria? 2.500. Mas rapidamente eu mudei. Rapidamente eu subi. Então, foi questão, assim, de... E hoje em dia clientes. Tá quanto? Hoje em dia tá 25. Caramba, já subiu 10 vezes. 2021 pra cá. Mas eu nunca tive dó, assim, de subir o preço da mentoria. Eu via que, teve 2 clientes, tiveram resultado, pronto, sobe. Mais 2, teve resultado, sobe. Então, eu nunca tive dó de subir. Tanto que a minha mentoria, 3 meses atrás, estava 20 mil, agora tá 25. Daqui 5 daqui 5 meses eu já quero que esteja 30. Então, eu não tenho essa dó. Meu cliente teve resultado, eu subo. Vou subindo. A pessoa tá pagando, tá tendo busca? Eu comecei com... Só que eu comecei por muito mais tempo. Era 10 mil em 2017, hoje é 130. Mas demorou 8 anos, né? Mas igual. É um bom crescimento. E aí, diante disso tudo, eu acabei construindo a comunidade, o Wonder, que é hoje meu produto principal, é uma das maiores comunidades de posicionamento hoje do Brasil e da Europa. E foi onde eu fui escalando, com mentoria e com a comunidade. E aí a comunidade, primeiro lançamento, a gente fez 6 em 7, depois já foi para 6 em 1, de 6 em 1 já foi para 7 em 30, de 7 em 30 foi para 7 em 7. Então, a cada lançamento ia crescendo cada vez mais o resultado. E hoje todos os nossos lançamentos batem essa média de 7 dígitos. Poxa, muito incrível. E, bom, então assim, em 2021 você já se tornou uma grande produtora de conteúdo. Você já era uma boa influenciadora, você já sabia. Mas o boom mesmo veio ali É que assim, no final de 2021 para 2022 veio esse boom maior. Sim. Que foi quando veio Mas quer dizer assim, logo nos primeiros meses você já sacou o jogo de como você se posicionar, ser uma boa influenciadora, trabalhar sua imagem e tal. Só que daí para criar uma empresa é outra coisa também. Né? É um outro animal, né? Uma coisa é você ser uma boa influenciadora e conseguir dinheiro com isso, e outra coisa é você criar um negócio a partir disso, que é o que você tem feito aí mais recentemente. E queria que você contasse assim, quais foram seus maiores erros, seus maiores acertos nesse caminho de você perceber que, eu sou muito boa como influenciadora, como produtora de conteúdo, como expert, mas tocar uma empresa é outra coisa. Você não tem sócio, né? Você faz tudo sozinha. Teve um momento que eu até cheguei a ter coprodução,
que foi muito bom para que eu tivesse essa clareza de processos, de gargalos que eu não estava vendo. Então, auxiliou muito nesse quesito. Mas eu lembro muito que teve um lançamento que chegou um mês que para essa coprodução eu dei o valor que se eu tivesse uma equipe interna, pagaria o ano todo dessa equipe e num único mês eu dei aquela porcentagem para coprodução. E aí eu peguei e falei, tá, talvez não seja mais o que eu quero pro meu negócio e pra mim. E aí foi o momento que eu decidi construir o meu time 100% próprio e isso aconteceu ano passado. Na metade do ano passado, junho do ano passado. E aí foi o momento que eu falei, tá, eu quero ter um time 100% meu. E como tem sido essa experiência? Olha, eu gosto muito mais de ter um time interno, de ter um time meu. É 1000 vezes mais desafiador. 1000 vezes mais desafiador. Eu acredito que, assim, muita gente tem a dificuldade do delegar da primeira vez. Eu não tive tanta. Eu lembro que quando eu tava começando assim, a minha primeira contratação foi uma gestora de tráfego. E ela tá comigo até hoje, minha head de marketing hoje. Até hoje ela tá ali. E eu lembro que na época ela também tava começando e ela cobrava R$500 no mês. Só que eu não tinha R$500 no mês pra pagar. Mas eu peguei e falei, não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Nem eu tiro do meu bolso, tiro de onde eu tiver, mas vamos dar um jeito. E ela foi crescendo comigo e continua a crescer. Hoje eu vejo que assim, não é só você delegar, não é só você contratar uma pessoa. Você tem que pensar na cultura do seu time, você tem que colocar meta para essas pessoas, você tem que treinar pessoas para serem líderes ali dentro. Hoje o meu maior desafio é justamente sair 100% total da operação, porque eu sou muito apegada no meu negócio, eu sou muito apegada em tudo. E aí, ter essa humildade mesmo de você pegar e falar, não, tem pessoas muito melhores que vão tocar isso aqui de forma com mais maestria do que eu acredito que seja um dos principais desafios quando a gente vai crescendo, quando a gente vai escalando e manter o time engajado, porque a gente está falando aqui de pessoas e você fazer a gestão de pessoas não é algo fácil, porque o ser humano, ele é imprevisível, o ser humano, ele reage a diferentes estímulos, o ser humano são coisas diferentes que motivam ele, e aí você entender o que motiva aquela pessoa ali, qual que é o sonho dela, porque isso é algo que eu tenho muito forte como um valor meu e da minha empresa, que é a pessoa que está trabalhando ali comigo, ela tá trabalhando para realizar o meu sonho. É meu sonho empreender, é minha decisão, eu que decidi isso. O mínimo que eu tenho que fazer como líder é entender quais são os sonhos daquela pessoa, para que eu possa, de alguma forma, contribuir para os sonhos dela também. E aí você deixa de ter só um colaborador ou só um prestador de serviço e você passa a ter, de fato, um time que pega junto com você. Então, eu acredito que um dos principais desafios assim que eu tive que encarar quando eu tomei essa decisão foi a gestão de pessoas. E como que é a sua rotina hoje em relação a isso? Você passa mais tempo criando conteúdo, mais tempo gerindo as pessoas? Como que você se divide mais entre esses tempo papéis? ainda criando conteúdo, porque assim, é onde eu brilho, é onde eu sou boa, é onde acontecem as vendas, então eu tento direcionar o máximo do meu foco para isso e criar lideranças dentro do time para que eu consiga focar onde eu brilho, onde eu sou boa. Então hoje eu não tenho mais que fazer horas de reunião, que nem tinha antes, então eu tenho reuniões pontuais com as heads, com os times que lideram, e elas vão passando pro restante do time. Como que é a sua rotina de produção de conteúdo? Eu não tenho linha editorial, essa coisa arada que a galera aí geralmente ensina. Eu não acredito no formato de linha editorial, eu acredito que isso, na verdade, trava mais a pessoa do que auxilia. O que eu tenho é definição de objetivo. Então, nessa semana, eu tenho como objetivo a venda desse produto. Nessa semana, eu tenho como objetivo levar consciência sobre esse assunto. Então, eu sei que a minha produção de conteúdo vai ser pautada em cima desse objetivo e isso me dá uma liberdade maior para criar. Eu não tenho específico de, eu tenho que fazer essa sequência de stories, não tenho montadinho ali. O que eu faço muito é ouvir a minha audiência. Então, eu falo que hoje, quem cria meu conteúdo é a minha audiência. Eu tô o tempo todo conversando com elas, eu tô o tempo todo trocando, eu pego muito direct delas, eu coloco nos stories, isso gera uma conversa maior. Então, eu acredito que muita da minha produção de conteúdo, ela é pautada nessa grande conversa. Então, é uma grande conversa que a gente está tendo aqui, é uma grande troca que a gente está tendo aqui. E isso faz com que elas queiram participar e engajar cada vez mais. E quanto tempo por dia você passa produzindo conteúdo, mais ou menos? Nossa, não tem uma média. Não tem. Porque é muito... Depende muito... Da época. Da época, do contexto, do objetivo. Mas assim, o menos tempo que você... O menor tempo que você passa, assim, num dia. Umas 2 horas. Umas 2 horas é o mínimo, assim, por dia. Mínimo. Contabilizando tudo. Então, porque eu percebo que as pessoas, elas querem ir pra internet, mas elas muitas vezes não estão dispostas a pagar esse preço. Que é no dia que você trabalha pouco produzindo conteúdo,
Você trabalha 2 horas, mas você deve ter dia que você trabalhar 4, 5, 6. Não, com certeza, porque não é só o produzir. É você consumir e entender também o que a sua audiência está consumindo, o que a sua audiência ela está compartilhando. É você ter essa troca, é você responder direct. Hoje eu tenho pessoas para responder o direct junto comigo, mas ainda assim eu faço questão de sempre, uma vez por dia, pelo menos, abrir e eu ir lendo, eu ir respondendo, porque é o momento que eu me conecto com elas, é o momento que eu tiro ideias de conteúdos delas, das dúvidas que elas me apresentam. Muito legal isso. E você tem um método para produzir conteúdo, que é o High Content. Exato. Explica um pouquinho como é que funciona. A lógica do High Content eu sempre costumo dizer que a gente tem 2 tipos de cliente. O cliente do tipo 1, que é aquele cliente que tem pouco tempo, que ele tem muito tempo, mas pouco dinheiro. Por quê? Porque é aquele cliente procrastinador, é aquele cliente que ele quer buscar fórmula mágica, é aquele cliente que ele não usa o tempo dele para fazer mais dinheiro. Agora, quando você tem um cliente do tipo 2, que é aquele cliente que tem pouco tempo e muito dinheiro, a lógica se inverte. Então, quando eu comunico para esse cliente, eu estou falando com uma pessoa que não busca pela fórmula mágica, eu estou falando com uma pessoa que não busca por resultados milagrosos. Ela está buscando o quê? Aceleração de tempo, porque ela não tem tempo hoje. Então, ela vai pagar mais caro por algo que acelere o tempo dela. E aí eu sempre gosto de dar exemplo de 2 prestadoras de serviço que eu tenho, por exemplo, hoje na minha rotina, que é personal e uma designer de sobrancelhas. Por que eu escolhi elas? A minha personal, todo o posicionamento dela gira em torno de eu vou no seu tempo. Então, se você falar pra mim assim, eu tenho 30 minutos agora, ela dá um jeito de ir até você e fazer o treino em 30 minutos agora. E isso faz com que ela só atenda empreendedoras. Todas as clientes delas são empreendedoras, ela cobra bem acima da média do mercado dela, mas por quê? Porque ela não vende o treino, ela vende o tempo. Eu vou fazer o treino caber no seu tempo. E isso é maravilhoso. A minha designer de sobrancelhas é a mesma coisa. Por que ela cobra mais alto? Porque ela faz uma técnica que faz a minha sobrancelha durar mais e menos tempo. Então, em 30 minutos, você vai ficar com a sua sobrancelha que vai durar 15 dias para a viagem que você vai ter. Então, toda a minha produção ela é muito pautada em buscar esse cliente. Esse cliente que busca o quê? A aceleração do tempo. Porque são pessoas que vão pagar mais, vão pagar 20, 25, 30 para economizar o tempo delas. E aí, o método de produção, ele quebra algumas coisas que a gente vê por aí do mercado. Como, por exemplo, tem pessoas que ensinam conteúdo para venda. Eu defendo que não existe conteúdo para venda. Que todo conteúdo é uma venda. Que desde o primeiro story que você faz, você está vendendo. Você está vendendo uma ideia, você está se vendendo, você está vendendo sua marca, você está vendendo um posicionamento. Então, o tempo todo você está vendendo. E quando a gente tem essa consciência, a gente passa a ser mais assertivo no tipo de conteúdo que eu vou produzir e como eu vou comunicar também para as pessoas que estão ali. Então, eu costumo falar que o meu método de produção de conteúdo, ele é muito pautado em eu vou conscientizar essa pessoa em um único post. Eu não vou fazer aquela coisa de, conteúdo topo, conteúdo meio, conteúdo de inspiração. Não. Todo o conteúdo que eu faço, ele já vai, de alguma forma, gerar desejo ou levar para algum produto. Muito legal. E eu queria entender, assim, também, você faz as mentorias hoje, que é uma força muito grande no seu negócio. Sim. E você participa de algumas, né? Eu já participou, inclusive você tá lá na Craft. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. E eu queria saber como que você estrutura esse método para que as suas mentoradas tenham resultado e como que você escolhe um mentor, como que você escolhe uma mentoria que vale a pena você estar. Quais são os seus critérios de avaliação? No começo, os meus critérios de avaliação eram muito pautados no aquilo que eu não sabia ainda. Hoje é muito mais pautado no ambiente que eu quero estar e com as pessoas que eu quero me conectar. E eu vejo que esse é um movimento natural que vai acontecendo conforme você vai crescendo. Então, conforme você vai crescendo, principalmente para quem trabalha com nicho de marketing, a gente sabe que tem algumas coisas que elas se repetem, né? Algumas fórmulas que se repetem, alguns conteúdos, métodos que se repetem. E aí, você sempre tem alguma coisa para aprender, mas passa a ser muito mais a respeito do ambiente. Então, hoje, quando eu escolho estar em um mastermind, estar em uma mentoria, eu sempre vou com esse pensamento de é o ambiente que eu vou comprar. Não é só o mentor, não é só o método, é, acima de tudo, o ambiente que eu vou estar com as pessoas que eu quero me conectar e que eu sei que vão me levar pra frente. Então, eu costumo dizer que relacionamento vale até mais do que dinheiro. Se você tem bons relacionamentos, se você faz um bom networking, que pra mim sempre foi um dos maiores desafios, por ter essa dificuldade, essa dificuldade com a comunicação, ser mais introvertida, sempre foi um dos meus maiores desafios. Mas, vou lá, me forço aí, pago pra fazer networking. Então, hoje, pra mim, o ambiente é um dos principais motivadores de compra
para eu investir mais alto em mentorias. E aí, a respeito do que você falou relacionado ao método... Como que você desenvolveu esse método para que as suas mentoradas tivessem resultado e tal? Eu vejo que hoje o principal papel de um mentor não é você pegar na mão da pessoa, fazer por ela. Não, é você dar autonomia para que ela saiba executar, para que ela saiba como fazer. Dentro da realidade dela. Dentro da realidade dela, dentro do faturamento, dentro do tipo de negócio dela. Então, hoje eu tomo muito esse cuidado como mentora de não tentar trazer só respostas prontas. Total. Ou, não, é isso aqui. Não, eu vou te ensinar a pensar com a sua cabeça para que você saiba tomar a melhor decisão para o seu negócio, para o seu atual momento. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você como mentor, inclusive. Várias vezes já pedi ajuda pro Vinhas, desesperada. Socorro, tô com esse problema aqui, me ajuda. E sempre teve essa humildade de, não, vamos pensar aqui, quem sabe isso, isso e isso, mas você decide, sabe? Então, dar essa autonomia pro mentorado, eu acredito que seja um grande diferencial que você pode ter dentro da sua mentoria. Hoje, a minha mentoria, ela não conta só com a minha presença, até porque eu acredito que quando você limita o seu conhecimento, o acesso da sua mentoria exclusivamente a você, você limita também o seu mentorado. Então, você tem que trazer outras pessoas ali para estarem contribuindo. Então, tem CSs, né, que são os tutores, pessoas que ficam cuidando da experiência da aluna ali dentro, e tem outros mentores também. Eu coloco muitas vezes até pessoas da minha equipe, pessoas que estão comigo, gestora de tráfego, copy, gestora de projetos, para dar aulas ali dentro, fazer hot seats. Por quê? Hoje o meu negócio ele não funciona só comigo. Claro. O meu conhecimento ele vai até certo ponto. Depois daqui eu tenho pessoas dentro do meu time que executam isso. Então ninguém melhor para ensinar você do que o meu próprio time que está ali comigo junto. Então hoje muito do meu método ele é baseado na aluna, na experiência, no momento que ela está vivendo e também em trazer esses conhecimentos complementares. E quais são os seus objetivos de crescimento para esse ano e como que você define as suas metas? As minhas metas eu sempre começo pela minha meta pessoal. Eu acredito pela minha vida pessoal. Eu acredito que um dos principais erros que muita gente comete, principalmente quem é eu presa, ou quem está começando a empreender agora, que tem poucos colaboradores ainda, eu vou fazer o planejamento do meu negócio. Aí a pessoa vai lá e bota um super faturamento. Ok, mas quais são as ações que você vai executar? Aí, às vezes, a pessoa ela tá com uma meta de, sei lá, você mãe. Eu tenho uma aluna que tá com esse caso. Eu decidi ser mãe. Aí ela foi me apresentar a meta de faturamento e ações que ela ia fazer no ano. Eu falei, ok, lindo, mas não vai dar certo na prática. Você tem aí 9 meses que você vai ter que se dedicar a outra vida, a outra experiência, a outro momento que você vai estar vivendo. É impossível você fazer tudo isso aqui com a sua meta pessoal que você tem de virar mãe. Isso dá um alívio, sabe? De caramba. É verdade, eu não tinha olhado para esse lado. Bem provável que ia me atolar de coisas, não ia conseguir lidar com tudo isso, ia começar a me sentir culpada, que é muito o ciclo da mulher, de se atola, principalmente a mulher empreendedora, se atola de coisas e aí começa a se sentir culpada por não conseguir lidar com tudo. Muitos papéis para dar conta. Muitos papéis para dar conta. É esposa, é mãe, é empreendedora, e aí por não ter essa flexibilidade, elas acabam se culpando. Então, eu sempre gosto de começar, vou fazer o planejamento do meu negócio, primeiro eu preciso entender na minha vida pessoal, o que eu estou planejando? O quanto eu estou disposta a abrir mão? Quanto do meu tempo eu estou disposta a abrir mão? O que eu estou disposta ou não disposta a fazer? Por exemplo, ano passado, eu estava muito disposta a palestrar. Eu quero estar no máximo de palcos que eu conseguir. Eu sei que isso vai me levar tempo. Esse ano, já não estou mais tão disposta a isso. Eu vou ser mais seletiva. Foi até pro Japão, pô. Mas aí a seletividade, entendeu? Eu tive vários convites, mas não. Ok, Japão eu vou. Japão dá pra ir. Então eu tô sendo muito mais seletiva em onde eu vou estar, os palcos que eu vou subir, porque eu tenho metas mais ousadas para esse ano, de crescimento de equipe, metas pessoais também, de conquistas que eu quero ter, de meta de faturamento. Então, eu sempre gosto de começar pensando o quanto eu estou disposta na minha vida, a abrir mão do meu tempo, coisas que eu quero e não quero fazer, tanto para mim quanto para minha marca. Você faz planejamentos pessoais também de longo prazo, tipo de 5 anos, de 10 anos? Sim. Quais são os seus objetivos mais de longo prazo? Posso trazer de curto e longo prazo. De curto, esse ano eu quero comprar meu segundo imóvel. Então, ano passado eu consegui comprar meu primeiro imóvel, para os meus pais, na verdade. Que era meu sonho, dar uma casa para eles. E eu pude dar essa casa para eles. É um sentimento muito bom. De realização, né? Acho que a gente tem que honrar muito pai e mãe. Eu sempre tive isso como um valor muito forte
na minha vida. E eles sempre honraram muito as minhas decisões, eles sempre me incentivaram muito. Então, por conta disso, eu pude dar essa realização para eles. Nossa, que legal. E aí, comprar um segundo imóvel agora para mim, ou para investimento, enfim. De longo prazo, assim, eu almejo muito minha empresa cada vez maior, batendo faturamentos de 100 milhões, 200 milhões, e principalmente tendo um ecossistema de empresas. Então, esse ano a gente vai lançar minha marca física de skincare. E Nossa, eu pretendo ir para outras frentes. Roupa, livro, cafeteria. Então, eu tenho vários desejos e objetivos de negócios. Uau, que incrível. E é bom porque você tem aí, sei lá, muitos anos de gás pela frente, né? Amém. Tipo, Torcendo pra isso. Que você, é tão jovem, assim. E eu queria que você me contasse um pouco, assim, você gosta de ler, assim? Você se inspira na leitura? 100%. Me conta alguns livros que você acredita que todo mundo que está empreendendo deveria ler. Tem um que eu gosto muito, que é O Ego é Seu Inimigo. Tem um que eu tô lendo agora, que eu comecei 3 dias atrás, e que eu já tô quase terminando ele, porque ele é muito bom, que se chama Maturidade Emocional. E ele é um livro que ele não fala só de vocês ter maturidade emocional, mas ele fala muito a respeito de emoções, de sentimentos. A gente que trabalha com marketing, a gente está trabalhando com pessoas. A gente está vendendo sentimentos. Total. Então, a partir do momento que eu sei como gerar, quais são essas emoções, quais são os sentimentos, você tem um poder ali na sua mão mesmo de saber gerar isso nas pessoas. Então, maturidade emocional, Ego é Seu Inimigo. Tem um que eu gosto muito, que ele não é tão conhecido, que se chama Ambição Sem Culpa. Ambição Sem Culpa. E aí conta a história de uma mulher negra que ela teve muitos desafios ao longo da vida dela, mas que ela nunca deixou de ter a ambição. E aí ela vai contando toda a trajetória dela. E é um livro muito, muito bom, principalmente para quem é mulher e tá começando a empreender. Eu super recomendo, assim. Ambição Sem Culpa. E acredito que esses sejam os principais. Que é O Paladar Não Retrocede. Também é um livro que não é tão conhecido, mas ele fala mais a respeito... Desses que você falou, eu só conhecia o Ego é Seu Inimigo? Eu gosto de ir em fontes diferentes, Legal. assim. Esse O Paladar Não Retrocede, ele fala muito do mercado de luxo. E eu também defendo muito isso, que a gente tem que, dentro do nosso negócio, aprender com marcas de luxo. Não que você tem que ser uma marca de luxo, não é isso. Eu tenho que ser high ticket, eu tenho que usar um blazer, um batom, não é isso. Você entender como que marcas como o Louis Vuitton, a própria Hermès, que, poxa, um chaveiro é 5 mil, sabe? Por que as pessoas pagam isso? O que leva as pessoas a comprarem produtos assim? Então, o livro ele fala muito a respeito disso, de como essas marcas geram um desejo absurdo ao ponto de virar uma necessidade que não deveria ser, né? Uma necessidade. Nossa, muito legal. Eu vou ler os 3. Você vai gostar do Paladar Não Retrocede e do Ambição Sem Culpa, eu acho. Você falou desse livro, né? O Paladar Não Retrocede. Eu lembrei, tem uma pessoa no meu grupo de Mastermind, que a Leila ama, que ela também fala muito de posicionamento e tal. E ela sempre fica... Ela fica pegando no meu pé, assim, falando assim, pô, você tá vendendo um negócio super caro e a sua imagem não tá fazendo jus ao que você tá vendendo e tal. Queria perguntar o que você acha, assim, queria te pedir um conselho. Você acha que isso influencia? Porque eu vendo produtos caros antes do pessoal começar com essa moda, assim, isso é o posicionamento high ticket, não sei o quê. Meu produto sempre foi caro porque eu sempre fiz um atendimento muito customizado e para pessoas que ganham muito, para ganhar muito mais, tal. Então, acho que assim, o preço do produto foi determinado pelo resultado que ele gerava e tal. Não tanto por essa questão assim, o meu posicionamento é assim, ou assado, a minha imagem, né? Então, o que você acha, se você fosse me dar um conselho? Você acha que eu devia mudar alguma coisa na minha imagem? Você acha que porque eu não tenho vontade nenhuma, assim. Que a imagem importa, isso é indiscutível. Então, a nossa imagem, ela comunica, gera uma percepção nas pessoas e principalmente a primeira impressão. Então, quando a pessoa te olha, automaticamente ela vai te colocar em algum lugar, e isso não só através da imagem, através do seu tom de voz, através da sua postura, através da forma como você se comunica como um todo. Então, tudo isso vai passar uma mensagem, vai passar uma imagem. O que ocorre? Com você tem algo que 99% das pessoas não têm. O próprio ambiente já te vende. Então, os seus resultados, onde você está, as pessoas que são próximas a você, isso tudo já te vende. Então, você tem essa autoridade incontestável por conta dos resultados que você tem e do ambiente que você está. Porém, a pessoa ela só descobre isso quando ela vai te conhecendo. Vou te trazer aqui minha primeira percepção. Quando eu te conheci pela primeira vez... Quando eu te conheci a primeira vez, eu nem sei se você vai lembrar. Foi no evento da Keila com a Duda, que era o Experience, acho que era. Sim. E
Olha, você nem sabe disso, eu acho. Eu tava com o Marcos Dutra, e com a Mica. E aí, do nada, você chegou assim. E aí o Marcos falou, e aí, Vinhas? E aí você saiu correndo. Você não falou nada. Você chegou na roda. E aí você... Acho que você tinha perdido seu celular, sei lá. Ah, lembrei. Aí você começou a bater assim. E você saiu correndo. Você não deu um oi, nada. E você tava com, assim, uma camiseta... Não era uma camiseta, era um casaco de academia. Esportivo. E você saiu correndo. Na hora eu pensei, gente, que doidinho, né? Que maluco. Quem que é essa pessoa? E aí o Marcos começou a me falar de você, falou, não, Vinhas, como assim você não conhece o Vinhas? Eu falei, não conheço. Ele falou, ele vai estar no palco hoje, você não conhece o Vinhas. Aí começou a falar tudo de você. Aí, conforme ele foi falando, eu fui, tá, ok, é um cara grande, tem resultado. Mas a minha primeira impressão foi doidinho, gente. Sem noção. Sem noção, do nada chegou na rota, saiu correndo assim. Eu lembrei disso, eu fui falar com as pessoas assim, aí eu percebi que eu tinha esquecido meu celular. Aí eu saí correndo atrás dele. Isso aí pra correndo, recuperar. foi bem engraçado. Assim, o que eu vejo, tá? São pequenos ajustes, às vezes, que você pode fazer. Então, ao invés de uma calça jeans, eu vou trazer um tecido um pouco mais elegante. Às vezes, o acessório que eu vou utilizar, um relógio Não que ficar é andando mais de relógio de jovial. academia, assim. Exato. Trocar o relógio, não usar relógio de academia. O Wendel fala, ele fica assim, pô, vai pra... Ele fica assim, quando você vai na academia? Eu falei, não, ele fala, então pra que você tá de relógio de academia? Porque acaba gerando percepção desportiva, mais jovem, mais descontraído e não tá alinhado com o nível que você tá hoje. Mas eu vejo que você tem essa vantagem de o ambiente que eu tô, a pessoa que eu sou, o resultado que eu tenho, me vende. Só que a pessoa que vai te conhecer pela primeira vez, às vezes, vocês não sabem disso. E aí você tem um trabalho de comunicar, de reafirmar. Como diria minha avó, até explicar que focinho de porco não é tomada. Vai longe. Exatamente. Boa essa analogia da sua avó, gostei. Ô, Maia, quando você começou no digital, você tinha alguma referência, especialmente talvez de mulher, que você falou assim, nossa, tem essas mulheres aqui que eu acho muito legais digitais, ou quem que são referências pra você hoje? Cara, tinha várias, assim, todas as mulheres. Quando eu comecei, tava crescendo muito o conceito de comunidade, principalmente com a Camila Vidal, que é a fundadora da Moving Girls, que hoje é a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil. E ela foi uma das minhas primeiras mentoras também, tenho um carinho imenso, hoje ela é super minha amiga. Então, na verdade, todos os mentores que eu tive hoje se tornaram grandes amigos. Fico muito feliz com isso, a gente tem um bom relacionamento. Hoje, as minhas referências, elas já são bem diferentes. Então, hoje, eu gosto de estar no ambiente do marketing, eu gosto de conhecer as pessoas do marketing, mas eu gosto de buscar referências fora. Então, eu busco muito na gringa, eu busco muito fora, de influenciadores. Então, uma que eu gosto muito de acompanhar é a Boca Rosa, Bianca Andrade. Cara, eu acho ela genial, sabe? Ela tá fazendo 2 movimentos agora, especificadamente, que a gente vai se inspirar para um próximo lançamento. Ela tá fazendo um documentário do processo da nova marca dela. Não é bem nova marca, ela tinha ali acho que era a Sociedade. Não era a Sociedade, ela tinha uma parceria com a Paiô. Ela desfez essa parceria e agora ela vai ser dona das fórmulas e dos produtos dela, oficialmente. E ela tá mostrando todo esse processo. Ela tá registrando tudo isso, documentando tudo isso. A jornada. Documentando toda a jornada e deixando a audiência participar muito, nos mínimos detalhes. Então ela pergunta quais tons de bases vocês querem ver, como que tem que ser a base, quais produtos vocês querem ver nessa nova marca. Então tudo está sendo construído com a audiência. Eu vejo que isso dá um poder muito grande pro que ela vai vender. Porque a pessoa que vai comprar, ela vai comprar pensando, eu fiz parte disso aqui. Uhum. Eu fiz parte da construção desse produto. Eu opinei no tom da base, eu opinei na fórmula da base. Então, isso gera um sentimento de eu não tô vendendo, não tô comprando só um produto. Eu tô comprando algo que eu participei, que é muito forte. Pertencimento, Pertencimento, total. E aí, isso que ela tá fazendo é um movimento. E outro movimento que ela tá fazendo agora também é que ela foi fazer um intercâmbio em Londres. E ela poderia, com o tamanho que ela tem, fazer uma super produção. Pegar filmmaker, fazer uma coisa toda super elaborada. E não, ela tá fazendo um básico bem feito. Então, todo dia ela grava como se fosse um diário e ela compartilha. Ontem mesmo, fez story chorando. Nossa, porque tá sendo desafiador. Eu não sou boa em inglês, eu vim aqui pra aprender inglês, mas eu deparei que eu não sou boa em inglês. E isso gera uma conexão muito absurda. Faz com que a pessoa ela olhe e fala, caramba, olha só, ela é gigante como com os resultados que ela tem. E ela enfrenta expõe desafios uma também. vulnerabilidade. Expõe uma vulnerabilidade. Então, aquilo que a gente falou, que é ser relevante, abrir mão de ser perfeita. E eu falei, cara, esses movimentos são geniais. É algo que eu quero trazer pra minha marca, a forma como ela lida, como ela
usa a influência dela para vender, é algo que me interessa muito. Eu acredito que a gente está vivendo um período que vai ter essa interseção entre o mercado de influenciadores Acredito, e dos 100%. infoprodutos, assim. 100%. Eu tenho uma aluna minha que ela já vende mais produto físico do que infoproduto. Caramba, e ela começou com infoproduto. Infoproduto. Então, assim, ela vende... E olha que curioso, ela vende para uma outra marca. Uhum. Então, assim, ela vende um produto de suplemento para outra marca. Caramba. E ela vende uns 700 mil reais por mês. Só que, pensa só, sei lá, ela vende, por exemplo, Whey Protein. Que nem eu compro Whey Protein, eu compro da mesma marca há mais de 10 anos. Então, ela só tá ganhando pela primeira venda. Se a marca fosse dela, tá ganhando. Ela ia ficar ganhando recorrentemente. Então ela faz, na verdade, novas vendas nesse valor de 600, 700 mil. Uhum. Só que ela não ganha ainda nessa recorrência das vendas. Não, e agora ela tá pensando em criar a própria marca e tal. É que é um desafio. Claro. Você tá falando aí de um novo negócio, são novas operações, são novos processos. E que não tem nada a ver com o digital. Que não tem nada a ver com o digital. Mas é muito bom também porque você tem aquele gostinho de voltar a ser amador, de voltar a ser iniciante. Então você descobre que, ok, eu não sou tão bom quanto eu acho. Eu não tenho tanta confiança quanto eu acho. Eu tô passando aqui por um novo desafio. Então é gostoso você retomar essa posição, porque quando eu comecei no digital, eu falo que existe uma grandeza muito grande em você estar no começo, que a maioria das pessoas não percebem. Elas acham que, eu tô no começo, então é algo ruim. Não. Existe uma grandeza aí. Quando você tá no começo, não tem expectativa alguma em cima de você. Você pode errar, você pode fechar uma live no meio do nada e ainda conseguir vender. Hoje é diferente. Eu tô criando um nome no mercado, eu tô querendo ocupar um espaço aqui. E eu sei que se eu vou fazer alguma coisa, o meu posicionamento é tudo com excelência. Então eu falo muito disso, que eu vou lançar um produto, vai ser um produto excelente. Que eu vou fazer um lançamento, vai ser um lançamento excelente. Vou participar de uma palestra, um podcast, eu vou estar com a imagem excelente. Então eu trago muito isso na minha comunicação, o que gera uma expectativa. Então, se eu vou fazer um lançamento, não dá mais pra ser qualquer lançamento. Não dá mais pra fechar a live no meio ali, porque tem pessoas ao vivo comigo. Tem as minhas alunas. Então, tem uma expectativa ali. E quando a gente tá no começo, a gente parece que vai se permitindo errar mais. Essa é uma percepção que eu tenho. Você simplesmente se permite errar mais. Porque, tudo bem, eu posso testar isso aqui. Se der certo, beleza. Se der errado, eu não perco nada. Não vai ter uma grande consequência. Não vai ter uma grande consequência. Agora eu tenho consequências. Hoje em dia... Eu tenho uma empresa. O buraco é mais embaixo. Pagar pessoas que contam comigo, famílias. Eu tenho vários colaboradores do meu time que são mães. Então, é uma responsabilidade muito grande que você tem. Agora, o custo de perder é muito grande. Então, você tem que fazer as coisas mais bem planejadas, estratégicas, analisando dados, analisando contexto. Então, você tem que ter um cuidado maior com as suas decisões, que no começo eu não precisava ter essa carga, digamos assim, de responsabilidade. Sim, total. E ainda assim, mesmo você já tendo passado anos, você ainda é muito jovem. Eu lembro que quando eu era empresário antes de eu trabalhar com isso, eu era empresário de artistas, né? E eu era empresário uma época do Jorge Benjor, sabe aquele cantor e tal? Não. É um cara muito... Bom, mas é um cara muito conhecido, eu assim, acredito né? em você. É que você nasceu depois dos anos 2000. Mas Ai, assim, não. ele é um dos caras mais foda, assim. E aí eu lembro que uma vez eu fui na porta, assim, num show, eu ia entrar lá, e eu falei pro cara, não, eu sou empresário dele, tá? O cara falou, tá bom, é assim. Tipo, o cara não deixou eu entrar, assim, eu tive que chamar alguém lá pra deixar eu entrar. E eu queria perguntar se você passa por esse tipo de coisa, assim, das pessoas... Porque às vezes eu entrava numa reunião, assim, eu via que, sei lá, ia na reunião com o presidente da MTV, assim, eu via que a pessoa ficava meio assim, esse moleque. Quem assim. é? Que esse moleque pensa que é? E eu lá pra falando, dar não, aqui? vamos fazer isso e tal, e as pessoas olhando meio assim. Você passa por isso, assim, de alguma maneira? Total. Agora nem tanto, porque eu construí estratégias de imagens para eu aparentar ter mais idade do que o que eu realmente tenho. Mas principalmente quando eu tava começando, os primeiros clientes de social media que eu tive, tinha muito essa... Eu sentia, você sente, quando tem essa dúvida de, mas quem que essa pessoa acha que é pra estar falando isso? É uma pirralha, uma garotinha. E eu ainda na faculdade, aí eu ia pra faculdade de moletom, calça de moletom, cabelo preso. Então as pessoas não me levavam muito a sério. Já fui pra faculdade até com calça de pijama. Eu ia nesse nível. Sou desses também. E eu... Sempre que eu viajar de avião, eu apareço lá de pijama. As pessoas ficam assim, meu... Não, mas ir pra faculdade, apresentar trabalho, assim. E aí eu percebi que conforme eu fui mudando a minha imagem, porque uma coisa foi levando a outra. Então eu percebi que, ok, eu preciso ser levada a sério de alguma forma. Eu ainda não tenho resultados o suficiente que justifique a minha idade.
Então, eu precisava trabalhar de alguma forma para que as pessoas me respeitassem. E a imagem foi um meio que eu encontrei para isso. E quando eu comecei a ter esses clientes, que eu pensei, tá, eu preciso ser mais respeitável, eu preciso me apresentar mais. Consequentemente, eu fui levando isso para a faculdade. E eu fui percebendo como as pessoas à minha volta me tratavam de outra forma. Elas automaticamente foram mudando a maneira como elas me tratavam. Então, se antes era, é a pirralhinha, não vamos ouvir ela. Ela tá aqui, ela tem algo pra falar. Quem sabe esse algo que ela tem pra falar seja algo relevante. Então, eu fui construindo um espaço maior de respeito e oportunidades foram surgindo a partir disso. Hoje, eu ainda enfrento, principalmente a partir do momento que as pessoas sabem a minha idade. Então, antes delas saberem a minha idade, elas me enxergam de uma forma. Aí, quando eu falo, elas já ficam... Nossa, pra mim é o contrário, eu acho bem mais Sério? impressionante. Mas não é todo mundo, infelizmente. Maia, pra gente acabar aqui, qual conselho você daria pra alguém que ainda não começou no digital, mas quer começar? Qual que seria a melhor maneira de começar hoje? Começando hoje. Assim, muito você vai descobrir no processo. Eu não tinha certeza alguma quando eu tava começando, e quando a gente não tem certeza, tudo é possibilidade. Então, eu sempre fui muito com esse pensamento de, ok, eu não tenho a certeza se isso aqui vai dar certo, mas e se der certo? A grande maioria deixa de começar, deixa de entrar pro digital, porque deixa muito aquela vozinha ali falando, mas e se der tudo errado? Mas e se você perder dinheiro aqui? Mas e se você se frustrar? E se você tomar essa decisão e não for a melhor decisão? Mas e se der tudo certo? Então, mudar um pouco essa percepção. E se for a melhor decisão que eu tomar? E se essa ideia aqui for a melhor ideia que eu tiver? Então, hoje, toda vez que eu vou enfrentar, fazer algum projeto muito grande, é óbvio que ainda vem essa vozinha de... Será que é a melhor ideia? E se der tudo errado? E aí eu tento, ao máximo, comigo mesma, falar, pera, mas e se der muito certo? E se for exatamente esse projeto que vai me levar para um próximo nível, que vai me levar para um próximo espaço que eu vou ocupar? Então, é você ter mais essa humildade de, às vezes, deixar acontecer, de se jogar num projeto, de acreditar naquilo e não deixar para amanhã. Porque quando você deixa para amanhã, você tá deixando de lado os erros que você poderia cometer hoje para acertar amanhã. Então, eu acredito muito que não existam só erros, mas oportunidades de crescimento. Então, eu fiz essa live que bateu ali, caiu, deu tudo errado, mas agora eu sei o que fazer. Eu precisei errar. E eu errei muito, quebro muita cara. Até hoje, vários erros eu cometo. Todo dia é um erro diferente, mas não é só um erro, é também uma oportunidade de crescimento. Porque talvez... se eu não tivesse testado isso, se eu não tivesse feito isso, eu nunca saberia como fazer depois, como acertar depois. Então, hoje eu tenho muito essa mentalidade. E o melhor momento para você entrar no digital é agora. Não é amanhã, não é depois, não. É agora. Não ficar com aquela crença de que, mas já é tarde. Daqui 1 ano vai ser tarde. Daqui 5 anos vai ser tarde. Hoje não é tarde, hoje é o momento. Então, entrar de cabeça... Vai ter muito erro? Vai ter algumas frustrações? Vai ter desafio o tempo todo. Empreender é um desafio. Você tem até uma frase que eu gosto muito, que é empreender um jogo de imprevisibilidade. E pronto, empreender um jogo de imprevisibilidade. Mas pode ser muito bom, pode ser bem gostoso esse jogo. Pô, massa. Queria te agradecer, foi muito legal que você veio aqui, espero que você volte todos os anos. Amém. Daqui pra frente. Queria falar pra você que tá assistindo aqui, pra você se inscrever no canal. Eu também tenho uma newsletter que se chama Café com Ovinhas, que eu compartilho sempre reflexões, pensamentos, os livros que eu tô lendo, os artigos que eu tô estudando, os documentários. Então vou deixar o link aqui também. Tamo junto.